falar algo, eu sempre quero trazer um testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. E Deus tem falado comigo nos últimos dias, e como o pastor falou ali, orou por mim, essa palavra, ela antes de falar com vocês, ela falou comigo. Eu fui tocado, fui impactado, e fui ministrado por essa palavra. E eu queria que ela não fosse algo emocional na vida de vocês, mas que fosse algo intencional vindo de Deus, porque Deus, ele é intencional com as nossas vidas. Bom, enquanto eu me preparo aqui, eu quero dar uma notícia para o pastor, que o pastor falou que nós vamos estar em Aceguá na próxima semana, e não desmerecendo a informação do Marcelo, que nós estávamos na praça mais fria. A outra praça eu acho que também é, porque ela estava a 100 metros de nossa. A Aceguá não é tão grande assim, então nós vamos com certeza estar em alguma praça fria lá. Mas me remete nós irmos a Aceguá, e antes de eu começar a pregar aqui aquilo que Deus falou comigo, eu estava ouvindo também no Instagram esses dias, né, um pastor aí que vende carros, que o pessoal deve ter visto já, pastor Evandro, e ele falava sobre GPS. E a palavra, o título da palavra que eu trouxe hoje é o caminho de um improvável. Porque um improvável, quando o pastor começou a série de pregações, eu pensei, olha, eu sou um cara certo para falar sobre isso, porque eu sou um improvável. Eu conheço o pastor Fabiano e ando junto com ele, e a gente tem uma amizade há quase 20 anos, nós andamos juntos. E conhecendo o relato e o testemunho da vida dele, conhecendo a minha e da onde Deus me tirou, eu sei que aqui tem alguém que já bebeu muito mais do que eu, tem alguém que já se drogou muito mais do que eu, tem alguém que já mentiu muito mais do que eu, mas eu me torno um improvável por ter um pouquinho de cada dessas coisas. Então eu tenho o pecado completo, vamos dizer assim, se isso, né, consola vocês. Mas vendo esse pastor falar sobre o GPS, né, sobre caminhos, sobre rotas, aquilo já vinha de encontro ao que Deus gerando no meu coração. E Deus, ele tem um propósito para nós. Deus quer nos levar para algum lugar, e isso é uma promessa. Deus, ele quer nos levar para algum lugar, e ele já trilhou o caminho para cada um de nós. E quando a gente vai para algum lugar e a gente usa um GPS, a gente coloca o lugar onde a gente quer chegar, o lugar final, e o GPS calcula a rota. Alguém ouviu essa história aí no Instagram? Alguém viu? Então a gente vai por um caminho, mas no meio do caminho a gente toma algumas decisões. Por estar muito ansioso, por estar muito precipitado, a gente dobra antes que o GPS estava falando. E o GPS, ele não nos fala que nós somos burro, ele só diz recalculando rota. Às vezes também por distração, por andar distraído, a gente passa de onde tinha que dobrar, mas o GPS não nos chama de burro, ele só diz recalculando rota, porque a intenção do GPS é nos levar ao ponto final. E essa história mexeu muito comigo, porque eu tenho um caminho para ir. Deus já mostrou qual é o caminho, mas às vezes as circunstâncias dos dias e da nossa vida, a gente acaba tomando uma rota diferente, dobrando antes ou depois. E aí a gente não entende o porquê que a gente pega uma rua com um buraco, porquê que a gente tem que chegar num local que não tem saída e retornar, voltar para trás, porquê que a gente vai ser exortado, porquê que a gente vai ser, né, cuidado. E muitas vezes, poxa, tu vai ter que andar muito mais, vai perder muito mais tempo para chegar no caminho que Deus tem para ti. Mas isso não foi uma opção de Deus, foi uma escolha tua. Tu dobrou antes, ou tu passou da hora. Então Deus, ele tem, né, um chamado e um destino final para cada um de nós. Só que isso daí fala muito sobre caminhos. E como nós estamos numa série de improváveis, né, eu trouxe aqui um relato que um improvável, ele costuma ser conhecido como alguém que ninguém espera grandes resultados. Geralmente é rotulado por circunstâncias, pelo passado ou pelas suas limitações, por alguém que não é conhecido pelo seu potencial. Então, geralmente uma pessoa improvável, ela é rotulada por aquilo que ela fez, por aquilo que ela era,
mas nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, quando Deus, Ele me chama para estar aqui, não é porque eu sou capacitado, não é porque eu tenho um passado, mas é porque Ele chamou, Ele escolheu. Então Ele vai fazer. Mas isso nos leva a crer que na Bíblia, né, muitas vezes e frequentemente, Deus fez isso. Ele escolhe os improváveis. Por quê? Que é para revelar o seu poder. Quando alguém improvável é levantado por Deus, aquela pessoa era que ninguém via potencial. O gago, Moisés, dizia, mas eu sou gago. Era um improvável. A gente vê muitas vezes na Bíblia um perseguidor anunciando o Evangelho. A gente vê o pastor derrubando um gigante. Todos improváveis. Pedro, improvável. O pastor pregou na semana passada. Todos eles escolheram um caminho. Mas aí talvez você não saiba qual é o caminho. Qual é o caminho que está no seu GPS? E aí eu digo para vocês que é o versículo que Deus começou a ministrar essa palavra comigo, está lá em João 14, 5 e 6. João 14, 5 e 6. Aqui fica claro para todos vocês que vieram essa manhã e que ouviram o chamado, fica claro. Então Tomé perguntou, todos acharam? Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Aqui Jesus está tendo uma conversa com os discípulos, a última conversa antes dele ser preso e ser crucificado. E aqui a gente vê Tomé, que já andava com ele, perguntando para onde que o Senhor vai, se nós não sabemos o caminho. A gente vê que pode perceber, a sua fé poderia estar enfraquecida naquele momento. Ele andou junto, ele sabia qual era o caminho, Jesus estava ensinando eles qual era o caminho. Mas Jesus, ele dá uma lição. Eles estavam aflitos, estavam duvidosos, não sabiam, a sua fé estava enfraquecida, então ele alimenta e fortalece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente não tem um lugar melhor para estar, senão na presença de Jesus. A gente não tem um caminho melhor para seguir, senão os de Jesus. Jesus, ele fala na minha vida através do pastor. Jesus fala na minha vida através dos ministros de louvor. Mas Jesus quer falar na minha vida através de algum improvável que está sentado aí nessa cadeira hoje. E muitas pessoas vão ouvir o caminho que é Jesus através de você, meu irmão. Talvez você ainda não tenha enxergado o destino final no seu GPS, mas você já está trilhando um caminho. O que vai diferenciar o destino final são as suas próprias escolhas. É o caminho que você escolher andar. Eu quero tratar de duas pessoas, porque o pastor ele tem trazido essa mensagem através de duas pessoas improváveis. E eu fiquei pensando e orando, e como eu estava nos momentos de leitura, antes eu li sobre uma mulher, uma improvável, mas também de uma pessoa muito provável, que ouvia a voz de Deus. O caminho dos improváveis geralmente começa quando Deus enxerga uma pessoa que o mundo já descartou. Quando eu enxerguei o caminho, eu já era descartado pelo mundo, eu não servia mais. Eu mesmo já não me enxergava mais fazendo parte do mundo. E eu posso te garantir que quando você está nesse caminho,
a gente está no caminho do diabo, porque é onde o diabo quer te colocar. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã com aquele mesmo sentimento que eu tinha, que eu não pertenço mais a um lugar, que eu já não tenho mais para onde ir, que eu estou perdido, eu não sei se vou, se eu volto, se eu retrocedo e mudo as coisas que fiz no passado, ou se eu tento fazer as coisas diferentes no futuro. A gente não sabe, a gente está completamente estagnado, parado, apostasiado, né? E a gente começa a entrar numa profunda depressão. Eu sei como é que é isso, eu passei por isso, mas eu encontrei o caminho, graças a Deus, amém. Mas algo extraordinário acontece quando Jesus chama um improvável. Como eu falei, a gente já viu isso na Bíblia várias vezes, com Davi, com Pedro, com Paulo, todos improváveis, todos com histórias marcadas pelo passado, todos que tinham algo para deixar, para não carregar no novo caminho. Todos se despiram do que tinham, do que eram julgados. Todos deixaram algo para trás para seguir o caminho. Amém? E foi assim que Deus te escolheu nessa manhã, meu irmão. Deus te escolheu essa manhã não pelo que tu é, não pelo que tu era. Ele não vai te julgar pelo que tu fez e nem por aquilo que tu é capaz de fazer. Ele te escolheu porque tu talvez vai ser um improvável que vai falar do caminho para uma pessoa específica. Talvez na tua família, talvez no teu emprego, talvez aqui na igreja, aqui no altar. Um dia, talvez você possa estar aqui no meu lugar, porque eu era um improvável. Amém? Então, quando Tomé perguntou, como podemos conhecer o caminho? Jesus, a resposta dele não foi, eu vou te mostrar o caminho. Vem, eu vou te mostrar o caminho. A resposta de Jesus não foi essa. E também não foi, eu vou te ensinar qual é o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus nos dá um ensinamento. Ele ensina. Jesus mostra. Mas a resposta é o que Paulo diz em 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo nos deu mais um ensinamento aqui. Como imitar a Cristo? Com todas as nossas falhas, com todos os nossos pecados, com todas as nossas limitações. Como imitar a Cristo? Se Pedro, que o pastor pregou na semana passada, para não imitar a Cristo na hora de morrer, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Como nós, com muitas falhas, muitos pecados, podemos imitar a Cristo? Como é que a gente se coloca na condição de achar que podemos imitar a Cristo, que viveu sem pecados? Eu te digo, Jesus te chamou para isso, para ser imitador dele. Vamos conseguir com excelência? Talvez a gente dobre uma quadra antes, ou talvez a gente passe uma quadra depois. Mas eu garanto para vocês, o destino final não muda. A rota pode ser recalculada, mas se você creu que Jesus é o suficiente, é o Salvador da tua vida, você sabe para onde está indo. Você tem a certeza, você tem a fé da promessa de que um dia vai para a eternidade. A rota pode mudar, o caminho pode recalcular, mas você vai chegar lá. E a primeira pessoa que eu quero mostrar o caminho, e o primeiro caminho, está lá em Oséias 1, versículo 2.
Olha para o irmão do teu lado e diz uma coisa, vou usar, pastor, vou usar. Eu não ia usar, mas vou usar. Olha para o irmão do teu lado. E diz: se você está aqui essa manhã, você está no caminho. Amém? Glória a Deus. Então lá em Oséias 1:2, quando o Senhor começou a falar a Israel, por meio de Oséias, disse-lhe: vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Amém. Como Deus pode dar uma instrução para um profeta, para que ele fosse e procurasse uma prostituta para se casar. A gente pode olhar isso como algo ruim, a gente pode olhar isso como um castigo, mas não. Deus aqui começava a fazer a escolha de um improvável. E eu gostaria de falar sobre Oséias, mas essa mensagem fala muito sobre Gomer, a mulher que ele escolheu. Porque Deus aqui, ele quer transliterar nessa mensagem, ele quer transliterar através da vida do profeta o seu amor. O amor que ele tinha pelo povo de Israel. Porque Israel tinha se afastado de Deus. E nós muitas vezes somos o povo de Israel. Nós muitas vezes somos como Gomer. Nós estamos trocando a presença de Deus para andar nas nossas próprias vontades, nas nossas próprias escolhas. A gente está com o GPS ligado, ele está dando o comando dobra, tu não dobra, tu segue reto, porque tu enxergou algo melhor na frente. Eu não sei por onde eu vou passar, não sei por onde eu vou ir, e aqui eu estou enxergando que o asfalto é bom, eu estou enxergando que é iluminado, mas não é o caminho. Te mandou dobrar, dobra. Te mandou parar, para. Quantas vezes o pastor disse para pessoas aqui na igreja, não é hora de ir. E a pessoa foi. Se o próprio Deus falou a um profeta para ele ir casar-se com uma prostituta e fez isso em amor, como é que a gente consegue olhar para um ensinamento, né, para um discipulado do teu pastor que te ama também, assim como Deus amou Oséias, e ele diz não vai? Como é que a gente consegue olhar para isso com olhos ruins? Oséias não duvidou, porque Oséias tinha certeza do amor de Deus sobre a vida dele. E mesmo sendo traído, mesmo que Gomer tenha se desviado, tenha buscado os seus amantes, tenha deixado o seu casamento de lado, Gomer, ele continuou amando Oséias continuou amando Gomer. Deus, ele restaura, ele quer restaurar a aliança que tem com o povo. Deus te chamou talvez nessa manhã, porque ele te viu afastado dos caminhos dele. Deus conhece o teu coração, Deus sabe por onde tu andou, mas Deus talvez está te vendo te perdendo, e por isso te trouxe hoje aqui nessa manhã, meu irmão, porque Ele quer restaurar o teu caminho, Ele quer restaurar a aliança que Ele fez contigo um dia. Deus quer te mostrar de novo as promessas que Ele te fez lá no princípio. Isso já aconteceu comigo, eu já precisei muitas vezes passar por um momento de sofrimento, por um momento de perda, assim como os discípulos, com um momento de incerteza, de saber para onde ir, saber para onde recorrer, de pensar, Senhor, por que isso comigo agora? E Deus vem e restaura a aliança que Ele fez comigo lá no princípio, através de um improvável. Ah, meu Deus, meus irmãos, se vocês soubessem quantos improváveis tem aqui, que a gente olha e pensa assim, cara, esse é o instrumento, esse é a ferramenta, esse é o homem e a vida que Deus quer usar para salvar tanta gente. Essa igreja ia faltar cadeira, pastor. Ia faltar cadeira.
Realmente Deus quer usar os pastores, quer usar os ministros, como eu falei, mas Deus também quer te usar, meu irmão. Creia. Creia que você está no caminho e que o Senhor vai te usar. Quantas vezes você já não agiu como Gomer, que procurou outros amantes, que deixou o caminho do Senhor e foi viver as suas próprias vontades? Quantas vezes você já não se sentiu como Gomer, porque quando ela deixou Oséias e foi viver as vontades da sua vida, as vontades da sua carne, ela se colocou na condição de prostituta. Como ela tinha sido casada, e quando ela chegou nessa condição de prostituta novamente, ela virou escrava. Porque era assim que as prostitutas naquele tempo elas eram tratadas. Elas eram escravas, escravizadas. E talvez o teu pecado hoje esteja te transformando num escravo. E aí você olha para as circunstâncias ao teu redor e tudo parece estar ruim. Porque um escravo ele não tem a melhor condição, meu irmão. A melhor condição quem tem é um filho e não um escravo. O filho que mesmo errando, mesmo pecando, mesmo não andando no caminho, mesmo dobrando antes, dobrando depois, o pai vem e ama. É o filho que tem essa condição. Um escravo não tem. Mas eu já me senti assim. E confesso para vocês que o pastor já contou aqui no altar uma história de uma vez, um encontro que a gente teve. E ele me encontrou no terceiro mundo, no quarto mundo. Eu não estava nesse planeta, não estava em órbita. E eu acho, pastor, que aquele dia que o senhor me encontrou não foi uma das piores noites da minha vida. Com certeza teve outras piores. Mas tenha certeza que aquela manhã foi uma das piores manhãs da minha vida. Porque sempre quando a gente escolhe as vontades da nossa carne, o caminho ali na frente é um caminho de decepção. Às vezes a gente está no caminho que Jesus quer, e vai ser um caminho de bênção. Mas às vezes a gente não está no caminho do Senhor. E aí a decepção do amanhecer do outro dia, ela é muito grande. E essa decepção, ela vai te paralisar, vai te impedir de estar aqui. Porque você começa a olhar para os lados, começa a olhar onde chegou, e aquilo não era o que tu esperava para a tua vida, e tu para. Parece que o carro vai morrendo, a gasolina acaba. Mas vejam o que acontece. Oséias foi lá, escolheu a sua esposa, casou-se, ela foi infiel e voltou a ser escrava. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele manda Oséias fazer algo que ninguém faria. E Deus manda, vai outra vez. E lá em Oséias 3:1, então o Senhor me disse, vai e ame a sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com o amante, isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Ainda que o povo tenha se voltado para os outros deuses, sinta prazer em lhe trazer outras ofertas. Ah, meus irmãos, com quantos Deus está falando nessa manhã e dizer assim, vai outra vez. Com quantos aqui Deus contou, se desviaram e Ele está dizendo nessa manhã, vai outra vez. Tenta mais uma vez, vai valer a pena. Oh, quantos daqui poderiam estar pregando sobre improváveis? Quantos aqui se olham na condição de Gomer? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nessa passagem, Oséias, ele não somente procura Gomer, mas ele tem que pagar para ela voltar. Nós quebramos uma aliança. Nós quebramos uma aliança com Cristo. Nós escolhemos os nossos caminhos,
servimos os nossos desejos e nos tornamos escravos dos nossos pecados. Essa é a verdade. Muitos pararam por causa do pecado. Muitos pararam por causa do caminho. O caminho que escolheu, não o caminho que Jesus mandou. Mas Oséias, ele representa Jesus Cristo, que é o nosso caminho. Porque ele vem e nos compra. Jesus Cristo, ele veio e nos compra. Não com prata, não com ouro e não com riqueza alguma. Mas Jesus, ele nos comprou com o seu próprio sangue. Um sangue carmesinho. Quando eu escrevi essa frase aqui, na minha leitura, ela me marcou muito. E eu destaquei ela. Porque eu me coloco na condição aqui. E você, nos parecemos muito mais com Gomer do que gostaríamos. Talvez a gente olhe para o espelho e tenha a certeza de sermos imitadores de Cristo. Mas nas nossas atitudes nós estamos nos parecendo muito mais com Gomer do que com Cristo. Ah, meu irmão, quanta oportunidade a gente tem de seguir o caminho. Quanta chance a gente tem aqui na nossa igreja de seguir o caminho. Depois de ser alcançado pela graça de Deus, que nos chamou de filho, filho assim como Jesus, como a gente pode se parecer com Gomer? O que te leva a esquecer o que Jesus fez na tua vida, para buscar novamente a tua vida passada, a escolher novamente o caminho que te afastou de Deus? Ah, irmão, Deus escolheu um improvável para te trazer à memória. Eu me considero um improvável. Não sou mais preparado. Sou talvez uma pessoa que não sou o exemplo para muitos de vocês aqui, porque vocês não conhecem. Mas uma coisa me marcou agora na última semana, porque na quinta-feira eu estava viajando a trabalho. E a minha esposa, com todas as atividades do dia, com todas as preocupações, com as meninas, que agora somos, aliás, somos não, elas são, né? A gente lá em casa, elas são um time e eu sou só um. Então elas quatro resolveram que na sexta-feira iriam preparar um aniversário para Maitê. E a Maiara me disse assim, ela pediu que ela queria um café da manhã servido pela gente. E eu estava viajando, tranquilo, fazendo aquilo, honrando aquilo que Deus me deu, que é o meu emprego, distante. Eu poderia ficar lá num bom hotel, assistir um péssimo de um jogo, mas eu escolhi o caminho de voltar para casa, para ter esse tempo, ajudar, nem que seja nas últimas compras ali para montar a cesta, para que na manhã seguinte a minha filha recebesse aquela cesta com amor e carinho. E eu fui recompensado não naquela manhã, mas eu fui recompensado naquela noite, com uma oração, quando eu pedi para ela fazer uma oração no aniversário dela. E ela orou por todos que estavam ali. Ela orou por Jesus. Ela orou pelo caminho. Meus irmãos, talvez é o teu filho, talvez é o teu pai, talvez é alguém que você ainda não conheça, mas ele está esperando que o improvável se levante e mostre para ele qual é o caminho. Amém? Ajuda ele, olha para o irmão do lado e diz assim, ajuda ele. Diz um amém.
Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Se nós somos considerados filhos, assim como Jesus, o que é que nos diferencia dele? É que Jesus, ele nunca desapontou o Pai. Jesus, ele nunca falhou. Jesus, ele nunca pecou. Mas te faz uma pergunta, meu irmão. Quem é que foi castigado? Quem realmente foi castigado? Você que está aqui sentado com uma boa roupa, num bom ambiente, com um bom som, ou aquele que foi açoitado, aquele que foi castigado? Ah, meu irmão, Jesus não era um improvável. Jesus, ele sabia para o que foi chamado. Nós somos os improváveis. Só que o castigo que nos traz a paz, ele estava sobre ele. Pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Está lá em Isaías. Antes mesmo de Jesus vir, ele já sabia que o castigo não era nosso. E esse é o amor de Deus. Quando o castigo deveria ser nosso, ele coloca sobre alguém que não merecia. Esse é o amor de Deus. Agora eu quero trazer para vocês uma segunda pessoa, mas também um segundo caminho. E o segundo caminho fala sobre o filho da consolação, ou do encorajamento. E essa segunda pessoa é porque Deus quer te encorajar essa manhã, meu irmão. Se você chegou duvidando de algo, se você chegou aqui duvidando do que pode ser ou do que você pode fazer, Deus vai te mostrar agora o filho do encorajamento. Enquanto Gomer representa quem foi alcançado, aqui eu vou falar de quem conduzia os outros até a Jesus. Aqui eu vou falar de uma pessoa que foi ponte. Ele não era visto pregando para as multidões, mas ele vendeu o campo que possuiu e deu aos apóstolos para ajudar antes mesmo de ser missionário. Ele foi buscar Marcos, quando Paulo tinha deixado ele por conta de não ser confiável, e a Bíblia diz que ele era um homem bom, e cheio do Espírito Santo, e de fé. A pessoa que eu quero trazer para vocês é Barnabé. E Barnabé não foi um apóstolo escolhido por Deus, por Jesus. Barnabé não estava entre os 12, mas ele foi considerado um apóstolo. E isso é mencionado na Bíblia. Porque ele ouviu o chamado. Posso dizer para vocês, a condição financeira de Barnabé era boa, pois ele vendeu o campo que possuía. Condição social de Barnabé era favorável, porque ele era um homem bom. A condição espiritual de Barnabé, ela era boa, pois era um homem bom e cheio do Espírito Santo, e cheio de fé. Essa condição, eu lendo ali, e as pessoas falam, que é uma das melhores referências que a Bíblia pode fazer para um homem. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quantos aqui, sabendo dessa menção, levantariam a mão para dizer: eu sou como Barnabé? Mas Deus está te chamando, meu irmão. Assim como Barnabé era um improvável, você também é um improvável. Talvez a sua vida
a sua circunstância, o seu caminho esteja correto, mas você não está seguindo o que foi chamado por Deus para fazer. Ele fez algo extraordinário que a gente pode dizer que tornou essa pessoa um improvável. Quando ninguém mais acreditava em Saulo, Barnabé acreditou. Talvez, quando ninguém mais acreditar em você, Deus acredita. Aqui nessa casa, aqui nessa igreja, nós temos Barnabés que acreditam em vocês. Esse homem e essa mulher, eles são Barnabés. Um improvável está aqui hoje, porque um Barnabé acreditou em mim. Muitos de vocês chegaram aqui numa circunstância que ninguém mais acreditava, mas encontraram Barnabés, encontraram pontes que levaram vocês a Jesus. Lá em Atos 9, 26 e 27. Peço para que tu abra comigo. E aqueles que acharam digam amém. Atos 9, 26 e 27. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em seu nome. Vejam o que acontece aqui. Saulo estava no caminho, e aquele caminho lhe levou a ter um encontro com Jesus. Naquele momento Saulo estava no caminho correto, e o caminho transformou a vida dele. Eu digo, meu irmão e minha irmã, hoje de manhã você está no caminho correto. Você está tendo uma chance de encontrar o caminho. Você está tendo a oportunidade de seguir o caminho, porque o caminho está sendo pregado a você, meu irmão. Talvez a gente esteja procurando pessoas que acreditem em nós. Talvez a gente procure se firmar nos ambientes que a gente está, e a gente acaba mudando a nossa essência para buscar uma aprovação, para buscar uma aceitação, para buscar alguém que acredite no nosso potencial. Mas muitas vezes a gente esquece que Deus está procurando Barnabés. Deus não está te mostrando pessoas que vão acreditar em você. Deus quer te transformar em Barnabé, porque você já está no caminho. Você está aqui, você está tendo a oportunidade que muitos aí fora não estão tendo. Pessoas que aproximam Jesus da tua vida. Pessoas que te encorajam, que restauram. Pessoas que investem, que constroem. Pessoas que apresentam um evangelho, não um evangelho de que tudo vai dar certo, não um evangelho de que agora nada mais tu vai sofrer, mas o evangelho da cruz, que nos foi apresentado na semana passada. Eu já vi, pastora, pessoas aqui na igreja,
nos piores dias de vocês, nos dias de cansaço, dia de dor, dia de perda, porque eles também têm as vontades deles, meus irmãos. Eles também têm as vontades deles. E as pessoas falaram assim: mas esse é o teu chamado, tu tem que ir. E eu digo para vocês, eles foram. As pessoas apontaram, as pessoas criticaram, mas eles foram. Porque aqui tem um casal de Barnabé. Talvez Deus tenha usado Barnabés para chegar até você, mas agora Deus quer te transformar em um Barnabé para alguém. Gomer foi encontrada por este caminho. Barnabé viveu com o caminho. E nós somos chamados a andar pelo próprio caminho. João 14:6 continua. Ele é o verdadeiro caminho da verdade e da vida. E existem 2 caminhos, meus irmãos. Posso garantir para vocês, somente 2 caminhos. Um te afasta de Deus e o outro vai te aproximar da presença dele. Talvez alguém, uma pessoa, tenha chegado aqui nessa manhã se sentindo um improvável. Olho para ti e digo, realmente tu é um improvável. Mas tu é um improvável escolhido por Deus para estar aqui. É isso que te capacita. É isso que te comissiona. É isso que te fortalece. É isso que te tira do lugar de apostasia e te faz andar, nem que seja mais uma milha, até voltar para a rota do destino final. As tuas escolhas, as escolhas pelo teu pecado, olhar para o teu passado, talvez isso pode atrasar a tua chegada no destino final. Mas Jesus está te dizendo, eu sou o caminho. Não importa onde você está, não importa como você está, o que importa é quem está te chamando. Isso é que importa. Não é o que tu é capaz de fazer, não é o certificado que tu tem do mundo, não é a aceitação que tu tem no teu serviço, não é a aceitação que tu tem no grupo de amigos, mas é quem está te chamando. Isso é que importa, meu irmão. A gente pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Do que isso importa? Eu trilhei um caminho, eu tinha uma rota para seguir, mas eu escolhi uma rua aonde satisfazia a minha carne, onde os prédios eram mais vistosos, as pessoas que andavam por esse caminho eram pessoas que se identificavam mais comigo, eram pessoas que faziam parte da minha tribo. Eu via coisas que satisfaziam a minha carne, satisfaziam a minha alma. Eu comia, eu bebia, eu me divertia por algo que satisfez a minha carne. Eu fui bem sucedido no trabalho, eu fui bem sucedido na escola, eu fui bem sucedido na faculdade, eu fui reconhecido por grandes homens do mundo. Mas o que adianta não ser reconhecido por Deus? Ah, meus irmãos, esse dia vai chegar. O dia do encontro vai chegar. Pode escolher o caminho que quiser, mas o final desse percurso é o mesmo. O que vai diferenciar é qual o caminho que você escolheu. Lá em Mateus 10 diz que Barnabé não foi um dos 12 escolhidos.
mas ele foi reconhecido, porque ele foi enviado pelo próprio Espírito para uma missão missionária. E eu te digo, pastor, toma isso como uma promessa sobre a tua vida. O Senhor recebeu uma promessa de apostolado. E essa promessa, ela está porque tu aceitou o chamado. Essa promessa não é porque as pessoas te deram um certificado. É porque tu foi ponte para as pessoas conhecerem o caminho. Assim como o Barnabé, Deus está te chamando, meu irmão, para tu ser uma ponte. Talvez tu não esteja na melhor condição da tua vida hoje. Talvez tu ainda esteja como Gomer, preso nos teus pecados, preso nos teus desejos, sem saber para onde ir. Mas assim como Oséias pagou um preço, Jesus Cristo também pagou um por ti. Tu é precioso, tu foi chamado como filho. É por isso que a gente está aqui essa manhã. Você vai ser lembrado como? Como que você vai ser lembrado? Quando é que você vai ter uma experiência com Deus? E Deus vai dizer assim, ó, tu foi ponte, meu filho. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as pessoas que confiei a ti, tu trouxe até mim. Tem pessoas que vão ser alcançadas por vocês, que o pastor, a pastora, eu, o Glauber, o Benhur, nunca vamos conhecer, nunca vamos ter acesso. Mas vocês vão ser a ponte que vão apresentar o caminho para essa pessoa. O pastor quer terminar com a transmissão. Pela negligência das pessoas que ouviram o chamado, mas seguiram as vontades da sua própria carne. E a gente tem a tecnologia, né? Esse relógio aqui eu fui abençoado por um preço e um parcelamento bem camarada de um grande amigo. E ele chega a mensagem. Não sei qual é o estado, mas eu vi que o Douglas marcou o senhor e marcou a mim. Porque a palavra está chegando. Fortaleza. Está chegando lá em Fortaleza. Porque alguém entendeu o chamado. E essa pessoa está sendo lembrada lá em Fortaleza porque foi ponte. Porque quando eles estavam longe dos seus pastores, da igreja, da comunidade onde viviam, alguém foi ponte para Jesus aqui para eles. Como vocês querem ser lembrados? Como quem aceitou o chamado? Como Barnabé? Ou como Gomer que traiu? Eu digo para vocês, meus irmãos, mais uma vez eu repito, existem somente 2 caminhos. O caminho que é Jesus não é um caminho fácil de trilhar. O evangelho da cruz não é um evangelho fácil de carregar. A gente pode ver aquilo como um castigo, mas aquilo não foi um castigo. Aquilo foi o amor de Deus para mim e para vocês. Talvez Oséias, como profeta, poderia ter entendido como um mandamento de Deus para que ele se casasse como uma prostituta, como um castigo. Mas ele entendeu que aquilo era o amor de Deus. Barnabé poderia ter vivido no seu campo, comendo do melhor, bebendo do melhor, sem compromisso nenhum. Mas ele entendeu o seu chamado.
Oséias, Gomer, Barnabé, Paulo, Pedro, todos esses são lembrados como quem ouviu o chamado. Fecha os teus olhos, meu irmão, por 1 minuto. Reflita qual é o caminho que você tem seguido. Quantas vezes tu tentou te parecer com Cristo, mas mesmo sem querer, e agora sabendo, te pareceu com Gomer, com alguém preso, alguém cativo. Jesus, nessa manhã, Pai, eu te apresento a vida dos meus irmãos, Senhor, assim como eu, Pai, improvável, alguns aqui também se sentem improváveis, Pai, mas nós cremos que pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, o caminho foi apresentado a eles, Pai. Oh, Jesus, que eles não sejam rotulados, Pai, pelo seu passado, pelo seu pecado, mas por aquilo, Senhor, que eles vão viver a partir de hoje, Deus. João 14:6. Ele continua, meus irmãos. Qualquer dúvida, qualquer distração, qualquer rota que o teu GPS marcar, ela pode ser solucionada com João 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas próximas de vocês já falaram que vocês não têm capacidade para alguma atividade, para alguma coisa? Quantas pessoas já te falou, tu é um imprestável? Quantas pessoas já te falou que tu não tem condições de executar algo? Às vezes as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais confia, é a pessoa capaz de destruir aquilo que Deus botou como um sonho pra gente. Se você, nessa manhã, agora, lembrou de todas as palavras, todos os bloqueios que as pessoas fizeram contra vocês, nesse momento está te tornando um improvável. Ah, meu irmão, e como Deus ama usar um improvável, Deus ele vai te levantar, Deus ele vai te capacitar, Deus ele vai honrar aquilo que Ele tem sobre a tua vida. Meus irmãos, eu já estou caminhando para o final. É muito ligeiro. Poderia falar sobre improbabilidade da minha vida, mas não. Eu quero falar sobre Barnabés. Eu quero falar sobre Oséias. Eu quero falar sobre imitadores de Cristo. Aqueles que não olham para onde estão, mas creem para onde irão. Tenho a certeza que Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem uma grande promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É no tempo dEle, não é no nosso. Muitas vezes o teu GPS, ele estima o tempo de chegada. Mas conforme tu acerta o caminho, esse tempo ou ele diminui, ou ele aumenta. Nós não sabemos o tempo da chegada ainda, meus irmãos.
mas nós sabemos aonde nós vamos chegar. Eu quero chegar como alguém conhecido por Deus. Carrego na minha história muito de Gomer, mas eu oro a Deus para ter muito mais de Barnabé. Essa manhã a gente teve várias oportunidades de escolher um outro caminho. Eu tenho certeza que ontem à noite muitos receberam mensagens, convites, que a carne de vocês gritou para seguir um outro caminho. Mas Deus te trouxe até aqui, meu irmão. E eu garanto a vocês, vocês estão no caminho. Convido o Ministério de Louvor para subir. A igreja dos dias atuais, ela é uma igreja que tem uma conta alta financeira para pagar. A gente sabe disso, a gente ouve isso claramente dos nossos pastores aqui em cima. Mas muitas igrejas veem essa conta como algo maior do que o preço que foi pago para que você estivesse aqui essa manhã. Nenhuma conta financeira, nenhuma despesa, nada vai ser maior do que aquilo que já foi pago para que você estivesse aqui essa manhã. Talvez muitos improváveis vão falar aqui e vocês não vão entender o porquê. Mas Deus está usando esse improvável como ponte para que uma pessoa conheça o caminho. Meu irmão, essa cidade, esse estado, essa nação, ela já está cheia de pessoas que sobem muros. Muitas pessoas vão subir um muro na frente dos teus sonhos, na frente dos sonhos que Deus colocou para cada um de vocês. Meu irmão, não seja uma pessoa que constrói muro, seja uma pessoa que constrói pontes, meu irmão. As pessoas, elas não precisam de alguém que limite elas. As pessoas, elas precisam de alguém que incentivem, que encorajam, que restaurem. O mundo já está cheio de pessoas que querem paralisar. Mas Deus te chama nessa manhã para ser ponte. Deus te chama essa manhã para olhar para um outro improvável. Mesmo que tu não queira, mesmo que ele não faça parte da tua tribo, mas que tu seja a ponte para mostrar o caminho para essa pessoa, meu irmão. As tuas limitações, elas não revelam aquilo que Cristo tem para ti. As tuas limitações, elas revelam o caminho que tu vai escolher.